Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os métodos de separação de misturas. Vamos lá? A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou heterogênea. Vamos lembrar que homogênea é aquela mistura que os componentes possuem uma fase só, não dá para diferenciá-los. Enquanto a heterogênea, há uma diferenciação, você consegue ver os componentes da mistura, às vezes até formam fases, Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar diversas substâncias, tais como o sal de cozinha da água do mar, os componentes do petróleo, as impurezas da água contaminada, etc. Para separar as substâncias presentes em uma mistura, é preciso conhecer as características físicas e químicas das mesmas, como a composição, densidade, tamanho e solubilidade dos componentes sólidos, ou seja, a capacidade de ser dissolvido pela água, a temperatura de fusão, que é a temperatura que derrete, temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, e a quantidade de fases presente na mistura, dentre outras. Os métodos de separação de misturas homogêneas. Em uma mistura homogênea, temos dois componentes, o soluto, que são as substâncias que podem se dissolver, e o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. A água é considerada o solvente universal, pois ela dissolve a maioria das substâncias, por exemplo, sucos, remédios, tudo é dissolvido em água, Quase tudo consegue ser dissolvido pela água. Como exemplo de mistura homogênea, temos a água com açúcar. Nesse sistema, os cristais de açúcar representam o soluto e a água é o solvente. Aí a colher com o açúcar, que vai ser o nosso soluto, e o copo aí com água, que é o solvente. Você despeja o soluto, ou seja, o açúcar na água, que é o solvente, mistura e dissolve. Aí você tem uma solução de água, de açúcar em água. Aí outro método de separação de mistura, que é a vaporização ou evaporação. Na vaporização ou evaporação, consiste em deixar a água da mistura, o solvente, evaporar pelo calor do sol, separando-a do soluto. Esse processo é utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar. Aí vocês podem observar a imagem, O moço puxando o sal aí, que se formou devido à evaporação da água. No processo de evaporação, o líquido se perde para a atmosfera, ou seja, ele evapora, Mas se quisermos obter o líquido novamente, precisamos de utilizar outro processo mais sofisticado, que é a destilação. Nesse processo o sal ficou, mas a água foi, Agora na destilação a gente consegue pegar essa água sem o sal, que seria a água destilada. Vamos ver um destilador? Na destilação simples, Aí o destilador é um aparelho que a gente usa para retirar o sal da água. Vamos voltar um pouquinho, já eu volto nele. Na destilação simples, ela é usada para separar os componentes de uma mistura de um líquido e um sólido dissolvido, como a mistura de água e sal. No processo de destilação simples, usa-se um aparelho chamado destilador. Vamos lá? Esse aí. A substância que entra em ebulição primeiro produzirá o vapor que passará por um tubo condensador. Lá nesse condensador, ele é resfriado externamente por uma corrente de água fria. O vapor se condensa, ou seja, ele volta para o estado líquido e escorre até ser recolhido por um frasco. A outra substância fica no recipiente da fervura. Há lá o bico de Bunsen, que sai uma chama, aquece a mistura que está aí no balão de vidro, No balão de vidro está a solução, ou seja, água e sal. A água vai evaporando na forma de vapor, ela sobe, Ali tem um termômetro que ele marca geralmente 100 graus Celsius, Até 100 graus Celsius aí a temperatura de ebulição da água, e o vapor vai passando pelo condensador, onde ele é resfriado e formam gotículas que caem aí nesse outro tubo chamado Erlenmeyer. Aí o que cai aí é a água destilada. A destilação fracionada é um método utilizado para separar mistura homogênea de líquidos com temperaturas de ebulição próximas. A solução é aquecida e separa-se inicialmente o líquido com menor temperatura de ebulição.
e assim sucessivamente, até a separação do líquido com maior temperatura de ebulição. O petróleo, extraído do subsolo, é um líquido formado por uma mistura de várias substâncias, que são separadas na refinaria pela destilação fracionada. O petróleo é uma fonte de substâncias conhecidas como hidrocarboneto, ou seja, substâncias que apresentam carbono e hidrogênio em sua composição. Para sua separação, o petróleo é aquecido, vaporiza-se e sobe por uma torre. Em cada nível da torre, condensa-se uma fração do petróleo, de acordo com a sua temperatura de ebulição, e o líquido é recolhido, resultante em vários produtos, como a gasolina, a querosene, o óleo diesel e o gás de cozinha. Vamos ver como é isso? Aí as referências utilizadas, tá? Obrigada pela atenção e bons estudos. Quem puder, deixe o seu joinha.